Bom dia, irmãos. Glória a Deus. Feliz por estar aqui mais uma vez nesta manhã para estarmos compartilhando a palavra de Deus. Amém, queridos? Então vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 11. Marcos, capítulo 11, a partir do versículo 1. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Amém? Quando se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que fazei isso? Respondei: o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão, do lado de fora na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: que fareis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho, sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Deus, nosso Pai. Hosana nas maiores alturas. Amém, queridos? Glória a Deus por essa palavra. Então vamos tentar fazer uma análise pelo Espírito Santo de Deus do que fala aqui. Então quando Jesus chegou, ele mandou 2 de seus discípulos entrarem na aldeia, ir de aldeia, e que eles iam entrar e iam achar ali um jumentinho preso, que ninguém havia montado, que era para desprender esse jumentinho e trazer. Né? E também o Senhor falou mais uma coisa, que se perguntasse o que eles iam fazer com o jumentinho, era para eles dizerem que o Senhor precisava dele. Então a gente vê, né, nessa parte da palavra, nessa entrada triunfal de Jerusalém, que o Senhor Jesus ele deu uma instrução para os seus discípulos, e não foi uma instrução qualquer, foi uma instrução completa, porque ela teve uma primeira parte que era para eles irem à aldeia, que eles iriam achar um jumentinho, e depois ele deu uma outra instrução que se alguém interpelasse eles ou fosse contra, era somente para eles dizerem, eles nem precisaram explicar muita coisa, era somente para eles se aterem à instrução, que o mestre precisava deles, e as pessoas iam liberar o jumentinho para o propósito que Deus tinha. Então, queridos, uma coisa assim que eu já experimentei na minha vida, é que Deus, para os negócios, para as situações da nossa vida, para os desafios que nós temos, Deus nos dá, quando nós buscamos a Deus, quando nós vamos buscar nele uma orientação, Deus sempre nos dá uma instrução. Então, quando nós temos um desafio, quando nós temos uma situação para resolver, é importante que a gente vá até Deus e busque nele uma instrução, como diria, uma orientação de como devemos agir naquela forma, naquela situação, qual a forma que nós devemos agir. E nessa situação a gente vê que os discípulos foram bem obedientes à instrução que o Senhor deu. E eles foram lá e fizeram justamente como o Senhor tinha instruído, e o resultado, a consequência deles cumprirem bem essa instrução foi que eles conseguiram ter êxito na sua missão. E assim acontece com a gente. Mas essa instrução a gente só consegue pegar diante de Deus na presença do Senhor, levando aquela situação diante do Senhor e pedindo para que o Senhor nos dê ali um escape, nos dê ali uma estratégia, porque para cada situação, para cada problema, para cada desafio que nós formos ter na nossa vida, para cada obstáculo, existe uma instrução diferente. As instruções variam de acordo com a situação. Então é importante estar andando junto com Deus para que Ele possa estar nos orientando através do seu Espírito. Porque se assim nós não fazemos,
E nós estamos fadados a chegar nas situações e não saber o que falar, ou falar uma coisa errada, e não conseguir êxito no nosso objetivo. Então você vê que o Senhor, ele tinha um objetivo, de que aquele jumentinho estivesse pronto. Deus tinha um objetivo que aquele jumentinho estivesse pronto, para que, assim como diz no versículo, Jesus chegasse, colocasse as suas vestes sobre ele e montasse em cima desse jumentinho. E esse jumentinho ia ser o veículo que ia conduzir Jesus naquela entrada por Jerusalém. Então o Senhor, ele já provê todas as coisas antes de acontecerem. Ele já tem uma provisão. E o Senhor me falava hoje de manhã, quando eu li essa palavra, quando eu meditava nessa palavra, o Senhor me falava que para cada necessidade que nós temos, Deus provê uma provisão. Deus, ele já tem uma provisão anteriormente estabelecida. Deus não deixa com que ele seja surpreendido. Ele sempre, antes de uma necessidade, antes de alguma coisa, ele já tem na sua cabeça, ele já tem uma provisão para nós. Ele não é surpreendido pelas adversidades. Ele não é surpreendido, meu irmão, por aquilo que você está passando. Então, se você está sofrendo, está passando por algum problema, e a resposta do Senhor ainda não chegou, não pense que esse problema pegou também a Deus de surpresa. Ele pode ter até te pegado de surpresa, ou você podia não estar preparado para passar por isso, ou na época que essa dificuldade começou você não estava buscando a Deus e agora você voltou a buscar Deus, voltou para o reino, voltou para o evangelho, como muitas pessoas fazem. Mas essa necessidade que te surpreendeu não surpreendeu a Deus. Ele já sabia que isso ia acontecer, e ele tem uma provisão para essa tua necessidade, para te tirar dessa situação. Ele sempre tem a provisão, ele nunca, é isso que eu quero que você guarde no seu coração. Ele nunca é pego de surpresa. O nosso Deus sempre, antes da necessidade, ele tem uma provisão. Ele já coloca uma pessoa, às vezes você está numa empresa e você, mais a gente vai precisar passar de um setor para o outro, e você vai precisar contar com a boa vontade de alguém. Então eu digo para ti que antes de acontecer aquela situação, Deus já vai colocar alguém numa posição, e depois vai usar essa pessoa para te beneficiar. Ele antes vai mover céus e terras se for necessário, para que no momento da tua necessidade ele tenha um escape para te dar. Ele tem uma pessoa que, através de uma conexão sua com aquela pessoa, ele vai te colocar numa posição onde você vai sair daquela necessidade, né? Deus, através de relacionamentos, eu aprendi e vi isso na minha vida. Deus, através de relacionamentos, ele traz para a nossa vida conexões que vão nos levar a um lugar diferente, que vão nos levar a um outro nível. E essas conexões, quando são conexões divinas dadas por Deus, que não são conexões humanas, que acontecem através de coincidências ou de apenas bons relacionamentos, eu costumo chamar de conexões de ouro. São conexões que o Senhor Deus, são conexões celestiais que o Senhor Deus traz à nossa vida, que Ele permite com que aconteçam na nossa vida para nos beneficiar. Que a palavra de Deus fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu quero que você atente para esse detalhe dessa passagem, que fala que nos mostra aqui que tudo estava preparado para que Jesus chegasse, aquele jumentinho estivesse ali esperando, para que as vestes de Jesus fossem colocadas sobre ele e Jesus montasse. E daí Jesus começou a percorrer em cima desse jumentinho, aquele caminho, e as pessoas ali iam estendendo os ramos e clamavam, à medida que Jesus passava, eles clamavam, como nós lemos aqui, bendito que vem em nome do Senhor. Amém, queridos? Então não esteja preocupado, a palavra de Deus fala em Lucas 12, 7, que até os cabelos da vossa cabeça estão contados, e que nós valemos muito mais do que muitos pardais. Porque antes dessa parte de Lucas 12, versículo 7, fala ali que Deus tem o número certo dos bichinhos, Deus conhece a nossa vida, que os passarinhos não fazem nada e Deus sustenta eles, não vem nada a faltar para eles. E nós somos muito mais importantes para Deus que todos esses outros seres criados por Deus. E a palavra fala, como lemos ali, que até os cabelos da nossa cabeça estão contados. Então não temas, que nada vai te faltar, que até mesmo aquilo que te surpreende não surpreende a Deus, que sempre antes de uma necessidade Deus vai dar a provisão,
Ele sempre provê antes da necessidade ocorrer. Ele não é pego de surpresa. Ele sempre vai botar uma pessoa no lugar certo para te alcançar, para te estender a mão. Ele vai promover uma conexão que vai te levar para um outro nível. Então confie nele e ande com ele. E diante de cada coisa que for surgir na sua vida, vá diante da sua presença e busque qual instrução específica que ele tem para que você consiga passar por aquele estágio, para que você consiga superar aquele obstáculo. Qual a instrução, qual a voz atual de Deus, qual a orientação que ele tem para que você tenha vitória naquela situação. Amém, queridos? Guarda essa palavra no teu coração, sabendo que em todas as coisas nós somos muito mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, conforme diz na sua palavra. Amém? Guarda essa palavra no teu coração. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe o teu dia e até a próxima mensagem, se assim Deus permitir.